Morning, my friends! Estamos voltando novamente a falar do nosso estudo, a dupla filiação. A gente falou já da parte 1, a parte 2. A parte 1 a gente trouxe o entendimento do filho geracional, do filho pela natureza. Então ali ele dá uma série de palavras. Uma das mais interessantes são as suas bem-aventuranças, né? Que pode ser traduzido por bem-aventurado, felizes ou benditos. No versículo 9 nós temos uma expressão muito interessante, muito importante, que é a expressão, a palavra, né? Bem-aventurado os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Lembrando que no Sermão da Montanha, tá? A gente vai repetir isso num outro vídeo que nós vamos dar continuidade, mas o Sermão da Montanha, ele fala de atos que são feitos no lado do discípulo e atos que são feitos no lado de Deus. Esse primeiro momento aqui das bem-aventuranças. Por exemplo, o lado do discípulo, os que são pobres de espírito, está no lado do discípulo, porque eles herdarão o reino dos céus. Isso está do lado de Deus. Bem-aventurados que choram. Isso está no lado do discípulo, porque eles serão consolados. Isso está no lado de Deus. Então, o lado do discípulo é o pagamento de preço que ele tem, a atitude que ele tem diante do Senhor na era presente, e do lado de Deus aquilo que ele fará na era futura. Note então que do lado de Deus ele está tratando de uma recompensa. Do lado do discípulo ele está tratando de um pagamento de preço, de atitudes que o tornam digno dessa recompensa. E no versículo 9 a gente tem bem-aventurados pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Se a gente olhar a questão de recompensa aqui, por exemplo, os mansos herdarão a terra, é uma grande recompensa. Os que são perseguidos por causa da justiça é o reino dos céus. O pobre de espírito vai ter o reino dos céus. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Quando chega nos pacificadores, eles sabem que eles serão chamados filhos de Deus. Aí você vai falar assim, mas nós não somos filhos de Deus? Já não somos chamados filhos de Deus? Onde está a recompensa nisso? É aí que está a grande questão. Primeiro que eles serão chamados, é uma coisa futura. Segundo, que nos chama muita atenção, é que essa possível recompensa, essa ideia de você dar recompensa para esse grupo, pessoas que praticam a paz, ela está num escopo diferente. Ela atua no futuro. Nós estamos falando aqui de algo que vai acontecer no futuro. Nesse período aqui, a ressurreição já aconteceu. A primeira ressurreição já aconteceu. Né? O que quer dizer isso? É claro que eu vou aprofundar com vocês esse versículo 9, não vai ser hoje, porque tem muito para a gente avançar nesse versículo 9, mas aqui ele já nos dá um indício de que existe uma filiação futura. E eu vou ler agora para vocês o capítulo 5, continuando no capítulo 5, versículo 44, para que vocês mesmos tirem as suas conclusões. Eu vou ler na tradução brasileira, né? Mateus 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tá? Essa é uma ordenança, é uma atitude do discípulo. Então o Senhor está querendo que o discípulo se amolde a essa característica. Por quê? No versículo 45 a gente vai ter a resposta. Para que vos torneis filhos de vosso Pai. Olha que interessante, my friends. Para que vos tornei filhos de vosso Pai. O que quer dizer isso? Para que vos tornei filhos de vosso Pai? Vamos fazer uma reflexão aqui, que ela é da mais alta importância. Esse para que, na língua grega, ele é hotos, né? Vem de, ou melhor dizendo, hopos. Ele tem uma ideia de um advérbio proposital, um advérbio com propósito. Ou seja, ele só está ali para dizer que existe um propósito para ele estar ali. Ou seja, ele está indicando alguma coisa. Por meio dele, ele acessa duas orações, esse advérbio. Certo? Eu posso dizer assim, a oração anterior, que já tinha sido dita, expressada anteriormente, e a oração vai servir de propósito desse advérbio. Então esse para quê, ele está explicando que aquilo que foi dito antes tem um motivo. E o que foi dito antes? Foi dito antes, né? Vamos voltar aqui. Conforme você vai ver na sua tela aí, foi dito para amar os inimigos e orar pelos perseguidores. Ora, se eu tenho que orar pelos meus inimigos, quer dizer, amar e orar pelos perseguidores, indica que existe um motivo para isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo. Tudo é Cristo. Mas a expressão hopos, conforme você está vendo aí na tela, que é uma conjunção adverbial, ele indica um propósito. Para que vos torneis. Eu amar os inimigos e orar pelos perseguidores é um padrão discipular de discípulo, tá? Eu uso muito essa expressão. É um padrão discipular para que eu me torne algo. E que algo é esse que eu vou me tornar? Ele fala aqui no versículo 45, para que vos tornei filhos
de vosso Pai. Ele está falando isso para discípulos, ele não está falando para a multidão, ele está falando para discípulos. Então, olhemos isso. Ele está falando para discípulos. Os discípulos representam a igreja. Ainda que tudo isso fosse preâmbulos, porque a gente não tinha igreja, o Espírito Santo não tinha sido dado, etc. Mas a gente sabe que os discípulos representam aqueles que são salvos. Lembra? Nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu. Então, o que ele quer dizer? Que os discípulos, desde então, ainda que eles tivessem que ter experiências que depois representariam, em essência, toda a verdade da regeneração da igreja, eles eram, por padrão, preambular aquilo que a gente entenderia do que é a igreja. Então, toda menção dada aos discípulos é uma menção dada aos que são salvos, regenerados e os que pertencem à igreja de Deus. Qualquer coisa fora disso não pode ser aplicada aos discípulos. Tá? Quando o Senhor quer quando o Senhor quer dizer algo para ambos, ou seja, a igreja e o mundo, ou falar de uma forma genérica, geralmente ele vai ter um outro público-alvo. Agora aqui, se os discípulos precisavam se tornar filhos, então na representatividade, os discípulos não eram filhos, mas esse é um problema, porque os discípulos tinham que ser filhos, porque eles representam a igreja. Eles representam, em essência, a era do Espírito Santo. Aquilo que é ser de Deus, pertencer a Deus. Eles não podem simplesmente estarem fora do escopo da filiação. Então João 1,12 teria que tê-los atingidos. Ainda que a promessa de João 1,12, no caso específico dos discípulos, ela ainda seria cumprida, porque a regeneração não estava sendo produzida ainda. Os espíritos não estavam nascendo ainda, porque era necessário um procedimento que viria. A regeneração aqui é do ponto de vista do novo nascimento, do ponto de vista da vida, né, inaugurando-se para dentro do homem. Então aqui isso não tinha acontecido ainda, porque faltava o Espírito Santo, regenerar o Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas, por outro lado, os discípulos representam sempre, em essência, aquilo que seria dito à igreja de forma presencial, de forma que acontecesse no momento que aquilo que estava sendo prometido aos discípulos fosse experiência do Filho de Deus no futuro. Então, por exemplo, se foi dito aos discípulos que se eles crescem, eles seriam salvos, isso também aconteceria com a igreja, com qualquer pessoa, qualquer pecador que cresce, ele seria instantaneamente salvo. Ainda que tal coisa, na experiência, ainda aconteceria com os discípulos, porque é dito, né? Jesus diz a Pedro, quando você se converter, conforta teus irmãos. A gente sabe que Pedro era salvo, porque Mateus 16 diz que ele confessou Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. E não foi uma revelação dele, foi uma revelação do Pai. Então as coisas que são da ambiência dos discípulos, elas representam aquilo que para nós é hoje instantâneo. E aquilo que estava aparecendo para os discípulos era uma forma preambular daquilo que seria a mais potente verdade. Agora, eles, no versículo 45, tinham que se tornar filhos do vosso Pai por meio de obras. É claro que essas obras não são desprovidas da graça, né? Paulo fala, trabalhei mais que todos eles. Depois ele põe uma vírgula. Não eu, mas a graça. A graça que está comigo, graça de Deus. Então quer dizer, a graça que nos impulsiona as obras. Então são obras de fé, como diz o irmão Robert Gouveia. Obras de fé. Se a minha obra não é munida de obras de fé, ela não tem valor. Ainda que seja fazer o bem aos inimigos. Então nós temos que ter isso em mente. É Cristo em nós. Nunca temos que pôr Cristo de lado e fazer as coisas com a nossa carne. É Cristo em nós. Então isso aqui que o Senhor está dizendo é você sendo tomado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você ama os inimigos. Você ora pelos perseguidores. Tais atitudes culminaria com hopos, que indica que é um advérbio proposital, um advérbio de propósito, que conectaria a próxima oração. A próxima oração é: para que vos torneis filhos do vosso Pai. No estudo anterior, nós lemos que nós nascemos filhos de Deus. Isso está provado em João 1,12 e 1,13. E depois em Hebreus 12,9 e em João 3,6. Assim como Tiago 1,18. Essas passagens dizem que nós somos gerados para sermos filhos. O substantivo ali é teknon, ou seja, eu sou uma criança pequena. Criança pequena, um bebê, indica que eu fui nascido. Agora aqui, quando ele fala para que vos torneis filhos do vosso Pai, o substantivo filho muda. Agora não é mais teknon, é huios. E huios não tem, por padrão, a definição de filho pequeno. Inclusive, esse substantivo pode escrever em vocábulo seguidor. Também ela descreve, de alguma forma, a humanidade, a varonilidade, aquela coisa varonil. Então, esse ruios aqui
já não é mais aquele bebê, ele avançou. E só um ruiós pode amar o inimigo, e só um ruiós pode orar pelos seus perseguidores. Então entendamos, João 1,12 está falando de nascimento. Aqui a palavra está falando de crescimento. Uma filiação ligada ao nascimento e tem uma filiação ligada ao crescimento. A filiação ligada ao crescimento, ela é futura, para que vos torneis. Versículo 45. Ele também vem de Gnomai. Então lembra que a gente falou que Gnomai pode se tornar sim, mas pode ser uma coisa assim mais geracional, de ser gerado, transformado, criado, feito. O verbo aqui está no subjuntivo. Ele é um auristo que está no subjuntivo da segunda pessoa. O que o subjuntivo passa para a gente? Passa uma ideia parecida com algo condicional, algo incerto, algo que pode ou não acontecer. Por isso que faz sentido a conjunção adverbial, proposital ou de propósito, hopos, porque ela indica que se você cumprir as exigências do versículo 44, você pode se tornar filho do vosso Pai. Então poderia ser traduzido assim, para que possa ser filhos do vosso Pai. Para que possam ser, né? Possam, porque está falando a várias pessoas ali. Para que possam ser filhos do vosso Pai. Então aqui há uma condicional. Se você está dizendo que os discípulos não tinham ainda o Espírito Santo, que o Espírito Santo estava entre eles, mas não dentro deles, então significa aqui que o Senhor Jesus estava profetizando ou se referindo à regeneração de João 1,12, porque ela ainda não tinha acontecido com os discípulos. Aqui tem um detalhe que é interessante para a gente analisar, e eu não posso concordar com esse pensamento por dois motivos. Por três motivos. Porque a regeneração de João 1,12 ela não tem a ver com atitudes minhas, com obras como amar os inimigos e orar pelos perseguidores. João 12 diz, aos que receberam. Aí ele explica o que é os que receberam, a saber, os que creem no seu nome. Então João 12 não está falando de obras, está falando de fé. Outra coisa é que João 12 ele já tinha, era aquilo que estava sendo dito já para os discípulos. Então eles poderiam fazer uso dessa promessa de João 12. Ainda que o Espírito viria, eles já poderiam fazer uso dessa promessa, porque era o Senhor Jesus que estava falando. E se o Senhor Jesus estava falando e eles aplicassem aquilo que o Senhor Jesus falou, essa promessa estava garantida. Então não é por eles amarem os inimigos que a promessa estava garantida, é porque eles creram. Tá? E outro detalhe, do mais importante, que é o que vocês vão ver agora, que me deixou muito espantado. Reparem, vou colocar na tela de novo. Ele diz assim, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Repare na expressão vosso Pai. Então o Senhor Jesus está dizendo que eles já tinham um pai. E eles seriam filho daquele que já era pai deles. Porque de outro modo, o Senhor Jesus não poderia usar vosso Pai. Se o Senhor Jesus ainda não via nenhum tipo de filiação neles, então o Senhor Jesus não poderia de forma alguma dizer que eles tinham um pai. Então a expressão mais correta aqui deveria ser, para que vos torneis filhos do vosso Deus. Mas quando ele diz para que vos torneis filhos do vosso Pai, ele já está dizendo que Deus é pai deles. Antes deles terem essa atitude de amar os inimigos e orar pelos seus perseguidores. Antes mesmo deles terem a possibilidade de serem filhos, com essa filiação, eles já eram filhos por outra filiação. Então esse versículo 45 prova que João 1,12 é aplicado a todo crente. Então, por esse versículo, vosso Pai, todo crente, ele já experimentou a filiação de João 12. Só que todo crente, todo cristão, todo filho de Deus que experimentou essa filiação de João 12, precisa avançar, precisa ter uma vida discipular. Para quê? Ele possa alcançar a filiação de Mateus 5,45, que é uma filiação futura. Esse vosso Pai indica que existia uma filiação presente entre os discípulos e, ao mesmo tempo, uma filiação futura. E essa filiação futura do versículo 45 dizia que esses discípulos se tornariam filhos do Pai por causa de suas atitudes. Então, para que essas atitudes o tornassem filhos do Pai, eles tinham que exceder a filiação pela natureza. Aqui eles estavam avançando para a filiação da semelhança. Uma coisa é você ser filho por natureza. Outra coisa é você ser filho pela semelhança. E aqui os discípulos estavam sendo encorajados, ensinados e exortados por Jesus terem atitudes que o tornassem parecidos com o Pai Celeste. É a continuação do versículo 45, que eu vou continuar lendo aqui para vocês, na tradução brasileira. Para que vos torneis filhos de vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Agora olha só a explicação dessa filiação. Pois se amardes
aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos os mesmos? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Quando ele usa a expressão gentios aqui, ele está excluindo aqueles que não são judeus, que não creem daquilo que é uma pessoa que crê. Uma pessoa que crê, ela deixa de ser gentil. Uma pessoa que crê, ela passa a ser igreja. Um judeu que crê, ele deixa de ser judeu. Ele passa a ser igreja. Judeu só é judeu porque ele não está na igreja. Gentil só é gentil porque ele não está na igreja. O que prova aqui que o texto é aplicado à igreja. Agora, reparem, my friends, o versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esse como vosso Pai está indicando que todo o processo de filiação, partindo do versículo 44, culmina no versículo 48, que é o aperfeiçoamento, para chegar no ápice do aperfeiçoamento, porque Deus é perfeito. E se Deus, o Pai Celestial, é perfeito, quanto mais eu me aperfeiçoo, mais eu me pareço com Ele. Então, essa filiação aqui é a filiação da semelhança. Não é da natureza, da semelhança. Existem os filhos pela natureza, João 1,12. E existem os filhos pela semelhança. Mateus, capítulo 5, 44, 45, é até o versículo 48. Tudo bem? Eu vou encerrar aqui, porque a gente vai entender o empreendimento, o projeto de Deus para que a gente chegue nessa filiação. E o projeto de Deus para que a gente chegue nessa filiação faz parte do propósito eterno de Deus. É aquilo que Deus projetou para a humanidade, que foi culminada no seu homem, no seu verdadeiro homem, Jesus de Nazaré. Mas é o propósito para todos os seus filhos. E esse propósito, de uma maneira ou de outra, vai ser cumprida. Se ela for cumprida com a nossa colaboração na era presente, a gente experimenta a primeira ressurreição. Mas se nós não colaborarmos na era presente, ela será cumprida também, mas por meio da disciplina. Porque no novo céu e na nova terra, todos os filhos de Deus estarão perfeitos. Então encerro esse primeiro ponto aqui, da filiação pela semelhança. Continuemos, my friends, porque o assunto requer ainda muitos detalhes, mais aprofundamento, mais entendimento e que o Senhor possa nos dar alguma luz. Tudo bem? Então eu deixo vocês aqui com essa palavra. Vamos seguindo em frente. Nos vemos logo ali.